pouco mais leve. Amém. Não, mas não tem fisiologia não, mas hoje é mais leve, mais gostoso, é mais fácil de colocar na prática. A gente vai usar um pouco dos conceitos que a gente usou para falar de fisiologia e botar aqui na semiologia renal. Mas é para ser uma aula leve, acho que vai ser uma aula que no internato vocês vão ter um pouco mais de familiaridade, vão colocar na prática. E aí as coisas vão fluindo. A aula de fisiologia é um pouco mais difícil, gente. Normal mesmo, mas faz parte. A gente vai estudando até que uma hora entra, viu? Então vamos lá. Para a gente falar de semiologia renal, a gente tem que falar do básico. E eu acho que é algo que tem se perdido muito hoje. Hoje a gente recebe muito aluno, muito interno, com a cabeça de prática, quero passar catéter, quero fazer ultrassom. E a gente perde um pouco na anamnese. E é algo que eu bato muito com os meninos. Eu falo, precisa de uma anamnese completa, uma anamnese direcionada, mas uma anamnese que a gente recebe, o paciente internou porque a pressão estava alta. Não é assim. O paciente tem tantos anos, é natural de algum lugar, procedente de outro, ele internou por uma queixa de tantos dias e as coisas vão se formando na nossa cabeça. Então isso se perdeu um pouco e espero que vocês deem valor a isso, porque é algo que lá na frente vai fazer a diferença. E eu mesmo, quando passo os casos para os outros colegas, para as outras especialidades, endócrino, cardio, eu passo desse jeito. O paciente tem tantos anos, é procedente de tanto, tem uma queixa e vou seguindo o padrão. Quando a gente fala de anamnese, um pouco mais direcionada para a parte renal, a gente vai falar dos sinais e sintomas, do exame físico e dos exames complementares. A aula de urina ficou para uma aula separada, que eu acho que é algo bem importante, que a gente subestima muito, e pelo contrário é algo que a gente vai usar muito e que vai nos dar muitas pistas. Então a gente separou uma aula para isso. Hoje a gente não vai falar de urina, nem de exames de sangue propriamente dito, a gente vai falar de exames de imagem. Então, a anamnese de um paciente com doença renal é extremamente inespecífica. São sintomas, astenia, náuseas, vômitos, anorexia, anemia, irritabilidade muscular. São sintomas mais relacionados à intoxicação, muitas vezes de solutos, seja de ureia, que hoje ainda é um dos exames que a gente consegue coletar, mas inúmeros outros solutos e toxinas que a gente não consegue dosar na prática, mas que estejam relacionados a esses sintomas de intoxicação, de prostração. Vocês veem que são sintomas extremamente inespecíficos, que vão desde doenças virais a alterações relacionadas à função renal. A maioria dos sintomas atribuídos aos rins não decorre das lesões do trato urinário, pelo contrário, acho que 90% das queixas que a gente recebe no consultório de dor lombar não é dor relacionada ao rim ou atribuída ao rim. São dores mais relacionadas a espasmos musculares, a alterações de desgaste da coluna. É muito difícil ser dor lombar referente ao rim, na maioria das queixas, num N que a gente consegue colocar e especificar. A maioria dessas dores lombar, essa lombalgia, são alterações da coluna vertebral, origem muscular ou osteomuscular. Muitos pacientes chegam com poliúria, eu urino muito, às vezes está relacionada predominantemente ao excesso de solutos que a glicemia acarreta e leva a um aumento da natriurese, e a hematura de muitos pacientes está relacionada ao uso de um distúrbio de coagulação, ou seja, o uso de varfarina, anticoagulante, dupla agregação por conta de um EAM prévio, clopidogrel, AS, e a gente começa a atribuir tudo à origem renal, e muitas vezes não, são sintomas extras e que acontecem ali a nível do trato urinário. É bem inespecífico. O paciente com doença renal crônica terminal, que está prestes a entrar em terapia renal substitutiva, é um paciente que vai dizer: doutora, eu perdi peso, eu já não durmo muito bem, eu tenho uma anemia que nada melhora, eu tenho uma fadiga, não tenho vontade de fazer nada, só quero dormir. É um paciente que volta e meia tem um pouquinho de edema, a gente vai especificar um pouco do edema da doença renal, mas são sintomas inespecíficos, e aí o paciente dosa a creatinina, cede de creatinina. E aí ele começa a pensar: mas eu não sentia nada, são poucos sintomas. E hoje a gente não tem uma taxa de filtração glomerular para dizer que ele vai entrar em hemodiálise. O que eu vou usar como parâmetro são sintomas.
Então, o paciente perdeu peso, já não consegue mais se alimentar, paciente que não, tudo que come tem vontade de vomitar, que nauseia geralmente no período da manhã, paciente que tem soluços por irritabilidade neuromuscular, então por irritação diafragmática, então são sintomas muito inespecíficos, tá? A anamnese ela é muito geral nesse caso. E os sinais e sintomas mais relacionados ao trato urinário são as alterações da micção e do volume de diurese, a cor da urina, que são inúmeras e diferentes colorações, a dor, que é algo que metade deles vai chegar, estou com dor no rim, e não é dor no rim, a gente vai falar um pouco sobre isso, edema e febre com ou sem calafrios. Então, alterações do volume urinário. Para eu dizer que eu tenho um volume urinário normal, eu tenho que ter pelo menos de 700 a 2.000 ml em 24 horas de diurese. Isso quer dizer que com menos que 50 ml de diurese, eu não consigo eliminar todos os solutos necessários para a nossa demanda celular, e eu começo a acumular solutos que não eram e não poderiam estar acumulados naquele local. Um segundo conceito que vocês vão ouvir muito no internato e no decorrer da carreira de vocês médica é sobre oligúria. Então, oligúria, o conceito, é um volume urinário menor que 400 ml em 24 horas. Anúria varia muito na literatura, algumas literaturas têm uma referência de menor que 100 ml, outras menores que 200 ml de diurese em 24 horas. E poliúria é todo paciente que urina mais que 3.000 ml, tá? Alterações da micção. Então, desde disúria a piúria, você vai ouvir de diversas formas isso, de diferentes contextos. A principal queixa é disúria, dor, queimação, desconforto, uma sensação de ardência quando vai urinar, urgência miccional, o paciente tem uma vontade absurda de urinar e urina uma quantidade ínfima de xixi, e muitas vezes nem tem uma quantidade de diurese. Polaciúria, quando essa frequência ela é menor que 1 a 2 horas entre um período de volume urinário de diurese e outro, aumenta o número e a frequência de intervalos miccionais. Hesitação, quando você tem um jato urinário, você tem um fluxo urinário e você, por algum motivo, você segura esse jato urinário. Noctúria, o paciente tende, normal, a gente tende a acordar uma vez, no máximo, à noite para urinar. A não ser aqueles que tomam 2, 3 litros 10 horas da noite, né, gente? Aí muda um pouco o contexto. Mas noctúria é um aumento de 2 a 3 vezes as frequências de diureses no período noturno. É muito comum em pacientes em estágios iniciais de diabetes, é muito comum em pacientes com doenças prostáticas, é um sinal às vezes muito sensível, muito inicial desses pacientes que têm essas patologias que a gente conversou. Retenção urinária, que é quando o paciente, por algum motivo, produz a quantidade de urina normal, mas que não consegue eliminar, a incapacidade de esvaziar a bexiga, seja por obstrução alta, que é aquela acima da bexiga, e aí vem ureteres e rins, ou aquela abaixo da bexiga, que a gente fala de infravesical, seja de alterações da uretra, seja de alterações prostáticas, ou por outros motivos que causam obstrução da saída da urina. Aquilo que a gente conversou, a maioria desses pacientes vai ter uma pós-renal ali associada. Muitas vezes a gente precisa passar uma sonda vesical de alívio, que é uma sonda um pouco mais fina, um pouco menos rígida, e esvaziar aquela bexiga por um motivo X. Inflamação vesical também causa retenção urinária em alguns pacientes, por principalmente cistite, tá? Infecção é uma das grandes causas junto com doenças prostáticas. Incontinência urinária, que é quando o paciente passa a eliminar de forma involuntária a diurese, a urina, seja tossindo, seja rindo, seja fazendo alguma atividade física, seja por algum motivo infeccioso, por irritação do colo vesical e às vezes até do trígono vesical. E piúria, quando ocorre um aumento dos leucócitos e o paciente tem um aspecto purulento, um aspecto de pus na quantidade, né, no depósito de urina. E os sinais e sintomas, né? A gente continua para falar das alterações da cor e do aspecto da urina. A cor normal do xixi é um amarelo claro a um transparente.
Quanto mais quantidade de água, mais clara fica, e quanto menos quantidade de água, mais concentrada fica. Aquilo que a gente conversou, o rim só vai eliminar aquilo que não lhe é necessário. Então, se eu estou bebendo menos água, eu tendo a ter a urina mais concentrada para tentar manter aquele equilíbrio de água e o meio interno. Então, se mais escura, eu vou pensar em estar um pouco mais concentrada. A urina avermelhada, que é a urina que vocês vão ouvir, e vai ser a cor que mais vai alterar, é a hematúria, seja microscópica ou macroscópica. Microscópica quando eu não consigo ver a olho nu, e microscópica quando eu não consigo ver e eu preciso daquelas tiras reagentes para colocar no potinho, que é o dipstick, e aí ele identifica a quantidade de células sanguíneas na urina. E a hematúria macroscópica, quando eu consigo ver aquele xixi na hora da diurese. Geralmente 1 centímetro cúbico de sangue em 1,5 litro de xixi já dá para ver a olho nu e identificar como hematúria macroscópica. Aspecto turvo geralmente está relacionado à infecção, mas até pacientes com urinas muito concentradas, pacientes que ficam bastante tempo sem diurese, sem urinar, segurando, concentrando dentro da bexiga, e que em um momento de pressa consegue aumentar o jato urinário, e aí ele pode causar um pouco de turbidez. As cores mais comuns que vocês vão identificar são essas que estão aí na figura, desde a mais clara, aqui da direita para a esquerda, desde a mais escura, e a gente precisa diferenciar essa urina mais avermelhada, cor de Coca-Cola, pela presença de células sanguíneas. Precisamos diferenciar com hemoglobinúria, aqueles pacientes que estão hemolizando suas células sanguíneas, seja por malária, seja por outra doença viral, seja por uma microangiopatia trombótica. Mioglobinúria, aqueles pacientes que têm traumas e que têm esmagamento muscular, com uma destruição das suas células musculares, seja por aquela galera que está malhando pesado, né, que aumenta a CPK e destrói essas células musculares fazendo rabdomiólise, seja por porfinúria, que é uma doença genética, não é muito comum, e a gente identifica essas porfinúrias na urina. Aqui do lado direito a gente consegue ver uma urina mais vermelha, é mais macroscópica, e a coloração mais comum e a coloração mais normal, que é o amarelo claro em cima. Mas ela tem outras cores, então nós temos diferentes cores quando eu falo de urina. Eu vou passar essa daqui porque eu separei a hematúria para a gente conversar um pouquinho mais. Aqui são as inúmeras cores que a gente consegue ter de urina. Então, desde uma urina verde, uma urina azul, uma urina roxa, a maioria delas está relacionada ao uso de medicamentos, tanto turbidez também está relacionada ao uso de vitaminas, medicações, penicilina é uma delas, mas urina marrom a gente consegue ver em pacientes com overdose por paracetamol, com uso de metronidazol, nitrofurantoína, pacientes com anemia hemolítica, com porfiria também, a gente varia muito como que fala. Urina vermelha nem sempre é sangue. Não sei se alguém já teve infecção urinária aqui, precisa usar o pirídeo, que é um analgésico do trato urinário, é tipo uma dipirona do trato urinário. Ela deixa a urina um pouco mais laranjada, mais avermelhada. Não sei se alguém já precisou usar, né? É comum, pode acontecer e não tem nada demais. Cloroquina, alimentos como beterraba, cenoura, amora também podem deixar a urina mais avermelhada. Todo e qualquer tipo de hemólise, seja deficiência de G6PD, seja anemia falciforme, seja uma transfusão maciça, uma transfusão irregular, também causa uma urina mais avermelhada. As urinas pretas, que são bem menos incomuns, eu particularmente só vi uma vez na alcaptonúria, que foi um paciente que a gente teve em São Paulo, mas confesso que não é muito comum de ver, e o uso de metildopa nas gestantes eu confesso que nunca vi também. Elas nunca me relataram a urina preta. Tá? Geralmente pacientes que têm fístulas do cólon para a bexiga também podem evacuar, né, fazer xixi com cocô, e às vezes tem um aspecto mais escurecido. Laranja, que é mais pelo uso dos antituberculostáticos, que a gente costuma ver, que é a isoniazida a principal delas. A urina verde a gente vê mais pelo uso de azul de metilano, hoje a gente quase não faz mais uso dele. E a azul mais esverdeada, infecções por pseudomonas, que é o que eu já vi com um pouco mais de frequência. Eu tinha todas essas sondas de cores diferentes, e acabou que meu celular, fui fazer o backup e perdi alguma das coisas, mas
queria ter trazido para vocês verem. As urinas roxas, eu confesso que nunca vi. Vi uma intoxicação por etileno glicol, que é muito parecido com uma urina mais roxa, mas assim é muito raro, tá? Não é o mais comum, tá, gente? O mais comum é vermelha, que são as hematúrias, as mais marrons por infecção ou por hemólise, e as mais esverdeadas com azul, que são por infecção por pseudomonas ou klebsiella. Uso de propofol, também já tive um caso que fez uma urina mais esverdeada, mas é muito incomum mesmo, tá? Vou voltar aqui para a gente falar sobre hematúria. A hematúria, ela vai ser microscópica e macroscópica, como conversamos, e em alguns casos, principalmente por perda daquela barreira que a gente conversou de filtração, por lesão do endotélio, aumenta a permeabilidade vascular, a permeabilidade celular. Essas células conseguem passar por aquele espacinho que elas não conseguiam passar. E aí elas passam para a urina de forma desfigurada, de forma dismórfica. E você consegue ver na forma de acantócitos. Então você fala, quando você quer diferenciar uma hematúria de origem glomerular ou uma hematúria de origem ureteral ou vesical, você pode pedir: solicito dismorfismo eritrocitário em urina 1. Você pede, o cara do laboratório pega a urina, olha no microscópio e vê se essas hemácias estão modificadas, ou seja, distorcidas, dismórficas. Eu consigo mostrar para vocês ali que são elas mais irregulares, diferente das outras. E ali do lado direito os cilindros hemáticos, que é praticamente um patognomônico, não é bem patognomônico, mas são muito comuns de hematúrias com dismorfismo eritrocitário, que é quando as células se descolam dos túbulos e passam a se agregar às células sanguíneas, as hemácias. E aí elas formam conglomerados que são parecidos com cilindros. E aí a gente consegue ver tudo isso na urina. Na residência a gente vai, olha com o chefe, identifica, é bem interessante. Mas no geral, se precisar, o dismorfismo eritrocitário em urina 1, o laboratório vai saber e vai identificar. E vocês conseguem ver que a causa de hematúria, ela vai desde a alteração do trato do rim, propriamente dito, até o ureteral, bexiga, próstata, pênis, né, e bolsa escrotal, vagina. Então é muito difícil às vezes identificar o motivo dessa hematúria. Então desde trauma, neoplasias, vasculites, pielonefrites, tuberculose renal, hipertensão maligna, necrose de papila, cálculos, neoplasias, trombose da veia renal, seja no rim, seja na bexiga, uma estenose de uretra que tem dificuldade para passar a urina e essa urina lesiona a mucosa, né, por ela ser um pouco mais ácida, por presença de pólipos, corpo estranho, divertículos. Então é muito fácil ter hematúria, né? Tudo isso pode causar hematúria. Continuando com sinais e sintomas, a gente vai ter o aspecto turvo, que é aquilo que a gente conversou sobre a piúria. Mais incomum quilúria, que é quando ocorre uma obstrução dos ductos linfáticos. Essa obstrução ocorre e aí o paciente passa a drenar a linfa para dentro da pelve renal. E aí a gente vê uma urina bem branca, como se fosse, não chega a ser turva, mas é uma urina tipo quilúria mesmo, bem amarela, tipo um leitoso. E isso pode acontecer em casos de tuberculose, filariose e neoplasias. Confesso que não vi nenhuma delas. Já vi descrição de relato de caso de filariose, mas é muito incomum mesmo. Mas se acontecer, tem que pensar em TB, filariose e algumas neoplasias, alguns carcinomas de células renais. Outra queixa que a gente costuma identificar e escrever, que é a espumúria, não é um termo bem aceito na literatura. A gente fala aumento da espuma, que pode acontecer pelo aumento das proteínas na urina, pela perda de barreira da filtração, seja por lesão da membrana, seja por lesão dos podócitos, e o paciente passa a perder uma perda maciça das proteínas. Também pode acontecer em jato urinário rápido. Às vezes o paciente está segurando com uma urgência e ele vai correndo para o banheiro e faz xixi. Então, às vezes pode acontecer. Ou em contato com produtos de limpeza, isso também pode acontecer. E às vezes não tem nada demais. Mau cheiro, o esse odor fétido está mais relacionado com infecção, mas também pode estar relacionado com o uso de medicamentos. Eu não sei se alguém já tomou amoxicilina, mas quando se toma amoxicilina você sente um certo odor. É um cheiro bem característico dos da amoxicilina, pela essa degradação e depuração da droga a nível renal. Dor, outra causa comum de acometimento renal. A dor
renal, a gente costuma dizer, é muito difícil ser dor do rim. Por que é muito difícil ser dor do rim? O paciente, para ter dor do rim, se a gente pegasse o rim agora, o nosso, abrisse, fizesse uma abertura na lombar e a gente pegasse um bisturi e cortasse esse rim no meio, a gente não reclamaria de dor, porque o rim não tem inervação. O rim tem uma cápsula que envolve e essa cápsula tem terminações nervosas. E é ela que dói. Então, quando por algum motivo ela distender, o paciente vai ter uma dor característica. Então, a dor do paciente é uma dor em loja renal. Onde é a loja renal? Ela se localiza embaixo da última costela, 12ª costela, até a 3ª lombar. É uma dor localizada, é uma dor que pode ser tipo cólica, que é a cólica nefrética, que é aquela dor súbita, que o paciente não tem uma posição, ele não pode se mexer, que piora. É uma dor que vai com força e aí o paciente tem um certo alívio, que às vezes é um alívio muito momentâneo, espontâneo e às vezes não chega a ter um alívio 100% da dor. É uma dor, hoje a gente pode dizer que a dor do cálculo renal, né, a dor do tipo cólica renal, é a segunda pior dor, é muito característica e muito parecida com a dor do parto. Eu não tive nenhuma das duas, então não sei, mas é na literatura comparada à dor do parto. Ainda bem que é mais comum em homem, então a gente sabe que homem a gente tem feito, a gente é uma dor mais comum, litíase é mais comum em homem. Mas então todo paciente com cólica, com cálculo, vai ter dor? Não. O paciente pode ter o cálculo lá, quietinho no rim, e não está causando nada. Agora, quando esse cálculo sai do seu espaço, passa a chegar nesse caminho, nesse trajeto, seja da pelve, seja do trajeto ureteral, eu vou ter então uma obstrução. Aumenta a pressão hidrostática capsular que a gente conversou, o paciente tem uma obstrução do trato urinário, ocorre uma contração da musculatura lisa para tentar expulsar aquilo que está dificultando e o paciente tem dor. E realmente é uma dor que você vai identificar. É uma dor que às vezes não melhora com dipirona, paracetamol, é uma dor que às vezes a gente tem que usar morfina, tem que usar drogas mais pesadas para tentar controlar. Às vezes, mesmo um espasmódico, que é o Buscopan, não faz nem cócega em alguns pacientes e às vezes a gente tem que fazer doses bem altas de morfina. Então, tudo acontece por contração da musculatura lisa desses ureteres e da própria pelve renal. Então, o parênquima renal é insensível, ele não ocasiona dor. É a distensão da cápsula renal que a ocasiona. E por incrível que pareça, 80% das queixas de dor lombar nesses pacientes, eles falam, dói os dois lados. Cara, tu tem que ser muito azarado para ter dois cálculos obstruindo a pelve ou o ureter, ou tendo infecção nos dois rins para tu sentir e ter essa distensão dessa cápsula. Então, a dor lombar de origem renal, ela geralmente é unilateral, tá? Por etiologia. Claro que pode ter o cara que vai ter a litíase bilateral, e acontece, a gente já teve, mas não é o mais comum. Vocês conseguem ver que a dor renal, ela vai se localizar então abaixo da última costela e ela vai seguir um trajeto que vai de hipocôndrio direito e esquerdo, né, dependendo de cada rim, e ela vai seguir um caminho até ali no meio da fossa ilíaca esquerda e direita, porque é o caminho que o ureter segue. Então o paciente às vezes fala, doutor, eu estou com uma dor lombar, mas meu pênis também está doendo, meu testículo está doendo, porque é o caminho que o ureter faz até chegar lá. Então às vezes o cara refere uma dor no testículo e a mulher uma dor nos grandes lábios, por conta desse caminho, desse trajeto ureteral. Outra dor que os pacientes costumam identificar é a estrangúria. A gente quase não usa muito esse termo, mas é dor na hora do fluxo urinário que o paciente tem por inflamação vesical. E a dor perineal, que é mais característica de pacientes com obstrução prostática, prostatites, que é aquela sensação de dor ali na região anal, um certo penesmo, mas que não é tão comum por obstrução. O que é mais comum é essa dor, tipo cólica, que irradia muitas vezes para testículo, grandes lábios, às vezes fica, dói um pouco mesogastro, hipogastro, porque são as terminações nervosas do tronco, não por o rim ser inervado, mas são as terminações ali próximas e que aí vai ser algo um pouco inespecífico. O paciente, é uma dor, eu não consigo encontrar um lugar, realmente é uma dor que ele não esquece, tá? É uma dor profunda, pesada, fixa, que persiste e às vezes o paciente tem que ficar em pezinho ou na mesma posição de ladinho assim, do lado contralateral à obstrução. Professor,
vai dar essa dor? É a dilatação da Da cápsula. E o que tem a relação da contração muscular com a dor? Quando ocorre obstrução por cálculo, essa pressão aumenta. Você consegue ver ali do lado direito o rim distendido? Você consegue ver que ele aumentou inteiro, aumentou toda essa pressão. O rim fez hidronefrose, ele se dilatou para tentar expulsar a urina que está sendo obstruída. E esse rim aumenta de volume. Toda vez que aumenta de volume, estica a cápsula. A cápsula está lá, igual o crânio. Tudo que cresce, estica. E ela não tem uma flexibilidade. Então, ela aumentou a pressão, ela vai estender. E essa cápsula ela é muito inervada. E aí o paciente tem bastante dor. Por aumento da pressão hidrostática, por aumento da pressão retrógrada, devido a essa obstrução. E aí a contração é ureteral. Tu imagina que o cálculo está lá impactado por um tamanho que ele não consegue passar, o ureter, ele começa a tentar se contrair para expulsar essa cápsula. E aí o paciente fala, tá gritando de dor, parou, porque o ureter, a pedra era pequena, o ureter conseguiu aumentar sua contração e ele conseguiu expulsar a pedra. Então é por isso que é tipo em cólica, porque geralmente acompanha a musculatura lisa. É muito parecida talvez com a dor de cólica mesmo menstrual de meninas, né? Um pouco mais lancinante, mas é muito parecido um alívio, aquela dor forte, por conta da contração e tentativa de expulsar o cólico. Tá? E o edema também é uma queixa bem comum em pacientes com doença renal. Esse edema, ele pode ser generalizado. O paciente tem edema de face, líquido na barriga, ascite e edema de membros inferiores. O paciente a gente chama de anasarca, o paciente está anasarcado. Ou o paciente pode ser um edema moderado, só de membros inferiores, ou só um edema periorbitário. O paciente tem um aumento uma perda das proteínas, que é aquilo que a gente conversou na aula de fisiologia renal, e a pressão oncótica, que aquela pressão que conseguia manter o líquido dentro do vaso, passa a perder esse líquido para o interstício. Então o paciente tem perda de líquido para o interstício. Então o paciente vai ter aquele sinal de cacifo ou sinal de Godet, que é quando a gente palpa principalmente maléolos e até perna, e às vezes até coxa, e por uns 5 a 7 segundos, e esse abaulamento acontece e ele se restaura quando você tira a mão, o dedo, né? É muito comum. A fisiopatologia do edema está muito relacionada àquilo que a gente conversou, mas hoje a gente tem duas teorias, que é a teoria de underfilling ou overfilling. Eu vou falar um pouquinho e bem breve na próxima aula, a gente vai falar isso na síndrome nefrótica. E a principal causa hoje é as glomerulopatias, por perda de maciça de proteínas, e a doença renal crônica. O paciente passa a reter sódio e água e ele passa a conter e manter aquele líquido no espaço intersticial. Geralmente o edema renal daquelas crianças, ou de adultos mesmo, por glomerulopatias, é bem periorbitário. Ele acorda de manhã com o rostinho bem inchado, dificuldade até de abrir os olhos, e que tende a melhorar no decorrer do dia, tá? Até o final do dia tende a ter uma melhora. Então as duas principais causas de edema, né, do paciente renal. A teoria que antigamente todo mundo achava que era a underfilling, aquela que a gente conversou, o paciente tem proteinúria, tem hipoalbuminemia, ele perde a pressão oncótica, reduz-se a pressão oncótica, ele reduz o volume plasmático, né? E aí o rim entende que há um quadro, uma redução do volume arterial efetivo, uma hipovolemia, e o que ele faz? Tem pouco líquido, eu tenho que manter esse líquido, eu vou ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumentar a retenção de sódio e água pelo aumento da aldosterona lá no ducto coletor, e vou ativar o ADH. O ADH vai lá no ducto coletor, vai se ligar no receptor V2, vai abrir as aquaporinas e absorver aquele excesso de líquido para eu manter e reestabelecer meu equilíbrio. E aí eu tenho retenção hídrica e retenção de sódio, e por consequência eu tenho edema. Essa era a principal causa, a mais óbvia e a mais fácil de entender. Com o tempo, a gente conseguiu ver que nem todo paciente tinha esse volume arterial efetivo reduzido, e mesmo assim ele tinha edema. E aí, alguns estudos identificaram que, por algum motivo, o paciente tem uma superativação do canal epitelial, o canal epitelial de sódio, que é aquele ENaC, lá no ducto, no túbulo contorcido distal, ducto coletor. E aí esse ENaC, que tinha algo que inibia ele,
passou a ficar desinibido e ele passa a reabsorver tudo que chega nele. Então o paciente, mesmo tendo volume plasmático normal, mesmo tendo vasopressina normal, mesmo tendo aldosterona baixa, tem retenção de sódio. É uma retenção primária de sódio e ele tem edema. Essa é a teoria de overfilling, é a teoria hoje que a gente leva mais em consideração. Se eu for explicar para vocês o motivo dessa perda de inibição, a gente tem o plasminogênio, que vira plasmina, e ela convertida tem um inibidor lá no receptor do canal ENaC, ele se liga a esse inibidor e passa a deixar o ENaC aberto. E aí o ENaC reabsorve tudo que chega com muito mais facilidade. Mas o que eu quero que entendam é que há duas teorias para edema. Uma não precisa ter uma hipovolemia importante e ele mesmo assim vai ter retenção de sódio. É isso, tá? Continuando os sinais e sintomas, a gente tem febre e calafrios. Geralmente a febre desses pacientes é elevada, está acompanhada com calafrios. Dificilmente a gente identifica uma cistite simples com febre. Quando a gente vê dor lombar com febre, a gente pensa em pielonefrite, a gente pensa em prostatite, a gente pensa em uma infecção do trato urinário mais alta. A febre do paciente com infecção do trato urinário crônica, aqueles pacientes usuários de sonda vesical de demora, aqueles pacientes acamados, aqueles pacientes que usam fralda por muito tempo, geralmente são pacientes que têm uma temperatura ali que fica um subfebril a um febril discreto, aí eleva, melhora espontaneamente, é algo mais insidioso. A febre elevada, com calafrio, que o paciente tem desconforto, dor, às vezes acompanhada de náuseas e vômitos, é geralmente a infecção aguda que está relacionada mais à pielonefrite, que é a infecção a nível renal, né? A infecção a nível de bexiga é cistite. A gente também vai falar isso na aula de itô. E o exame físico. Tentei procurar no Portinho, no Johnson, nos outros livros de nefrologia clínica, e é um exame físico pobre. É difícil você conseguir palpar o rim, já que ele se localiza no espaço retroperitoneal, então ele fica atrás do peritônio. E dificilmente, se o paciente não for muito magrinho, a gente vai conseguir palpar talvez um polo inferior ali no rim direito, mas no geral é bem difícil fazer um exame físico em órgãos retroperitoneais. Falando de rim, o paciente vai estar sentado na maca, né? Não vai estar deitado, vai estar sentado. Você vai fazer a inspeção do abdômen, se há hiperemia, se há alterações, sinais flogísticos em abdômen, nas costas e região ali lombar, costo vertebral, em flancos. Você vai palpar, você vai comprimir com a mão e identificar se há alguma irritação. A punho-percussão, que é quando o paciente está sentado, a gente fecha a mão e a gente dá uma batidinha leve no espaço costo-vertebral, com uma intensidade leve a moderada, se chama sinal de Giordano. Eu não sei, acho que vocês já ouviram falar, né? Sinal de Giordano não é um sinal patognomônico, não é um sinal que a gente todo paciente da nef vai vir para o nosso consultório com hipertensão, vamos fazer o Giordano. Não é, gente. Lá no consultório da aula de São Lucas, todo interno quer fazer punho-percussão. Não é. O paciente tem que vir com uma história, tem que falar, tem uma dor lombar, tem uma febre, tem algo que me sugira pielonefrite ou litíase urinária, para eu fazer isso no exame físico, tá? Então é uma sensação de dor que o paciente tem, ou empontada, ou enfacada, que muitas deles falam, e que ela geralmente ocorre quando eu faço a punho-percussão na região lombar desse paciente, que fica entre a 10ª costela e a 3ª lombar. E geralmente é muito específico de pielonefrite ou de litíase urinária por irritação da cápsula renal, mas também pode ser de origem musculoesquelética. Até essa semana eu vi um meme no Instagram, tinha um gatinho batendo no outro, e aí mostrava, a punho-percussão ela pode doer em qualquer paciente, só basta você fazer. Então, às vezes a gente dá um chutão, um murrão, o paciente fala, eita, e aí então tem que ser com um pouco de delicadeza. Uma discreta forcinha que você faz no braço, já dá uma dor lancinante, tá? E eles ficam bem chateados, tá? Se tiver pielonefrite, eles ficam bem chateados mesmo.
E a ausculta abdominal. A gente vai pegar nosso esteto, vai colocar na região ali de mesogástrico, de flanco esquerdo e direito, e vai auscultar um sopro. É muito incomum, geralmente é muito difícil de escutar por interposição gasosa, pela tecido subcutâneo, mas é algo que a gente pensa de aneurisma, de aorta e estenose de artérias renais. Por que é tão difícil palpar o rim, né? Além dele ser um órgão retroperitoneal, que é aquele rim que se localiza atrás do peritônio, ele geralmente está envolto pela última costela, pela 10ª costela. O rim direito tende a ser um pouco mais baixo, né, pelo fígado, e o rim esquerdo um pouco mais posterior. Então é um pouco mais difícil de palpar, tá? É muito difícil mesmo, assim, raro. A gente vai conseguir palpar doença renal policística, algum tumor, algo ali que dê uma discrepância no aumento do volume renal. Ureteres. A gente tem 2 pontos que são bem dolorosos em pacientes com obstrução ureteral. Geralmente é o ponto que fica entre o quadrante superior direito e esquerdo, no meio, que é o superior, e o inferior, que fica entre as fossas ilíacas. São os pontos que a gente consegue palpar ou percutir e sentir um paciente referir uma sensação dolorosa. Confesso que não vai rolar. Geralmente na prática não é o que acontece, tá? É muito inespecífico. O paciente está bem irritado, não tende a te falar, é uma dor aqui bem certinha, não. É um pouco mais inespecífico mesmo. Bexiga. Acho que talvez a bexiga seja a mais fácil, né, de palpar. A bexiga vazia ela não é palpável. Geralmente nossa bexiga ela tem uma capacidade de 400 a 600 ml. Mas com 200 ml de diurese a gente tem uma sensação de querer ir ao banheiro, tem uma sensação vesical. Mas isso pode aumentar por conta do frio, é uma das causas de urgência, vontade de urinar com menos quantidade de conteúdo, infecção, claro, por irritação da bexiga, e ansiedade também aumenta essa distensão e reduz um pouco essa capacidade vesical. Para eu sentir, eu vou entre o espaço da sínfise púbica e o hipogastro, eu vou palpar, e aí geralmente vocês vão sentir aquele espaço vazio. E quando você sente ou uma região mais endurada, ou uma reação dolorosa, assim, muito desequilibrada, algo que o paciente vai gritar de dor, reclamar, ou seja um abaulamento do hipogastro, a gente tem que pensar em retenção urinária. Esse caso aqui de baixo, ele assim, a bexiga estava extremamente obstruída, passou uma sonda, tinha tipo 1.200 ml de diurese, e você conseguia ver a olho nu o abaulamento, mas nem sempre é assim. É algo que eu sempre falo para os meninos quando rodam comigo lá na UTI. Palpem a bexiga, palpem o hipogastro. Os pacientes fazem obstrução por coágulos da sonda vesical. Mesmo, mas está de sonda. Tem coágulo que obstrui, tem grumo, tem infecção, tem pus. O paciente às vezes está obstruído e aí te chamam, doutora, está anúrica. Urinou só 100 ml em 24 horas. Tu tira o lençol. Mas eu estou sentindo aqui no hipogastro um abaulamento. Vamos passar uma sonda? Passou uma sonda, urinou 800 ml. Então, assim, examinem seus pacientes. Isso faz muito a diferença mesmo, tá, gente? Mesmo. E na palpação vocês vão identificar uma massa lisa, firme na linha média. Eu trouxe até meu ultrassom pra gente fazer, mas acabou que eu esqueci que aqui não tinha um lugarzinho pra alguém deitar e a gente podia fazer junto. Vou botar alguém aqui em cima e dar. O Badel deita aí, professor. Tu quer ir? Não, o Badel, ele tá lá fora. Alguém tá com vontade de fazer xixi? Vai, João. Tá preocupado assim? Ele Não? vai longe. Se tiver com vontade de fazer xixi, a gente vai direitinho. Já identifica bem. Vai bebendo, no final a gente faz. Pois é, mas é bem fácil de identificar. Tu quer? Tu quer ir? Ela quer. Então, assim, hoje a gente tem um 5º pilar do exame físico, que é a ultrassom. E acho que no futuro vai ser algo que a gente vai usar e a gente consegue ver se tem hidronefrose, obstrução, a gente consegue ver se tem bexigoma antes de passar uma sonda, submeter o paciente a uma sondagem. Hoje a gente tem aparelho portátil, eu tenho o meu que é um pouquinho menor, mas assim, depois de muito tempo consegui comprar, mas acaba que para mim é o meu 5º pilar do exame físico mesmo, principalmente para a gente da parte renal, e a gente conecta ele no iPad
e faz ultrassom. Ele é um probe que tem um chip, não é o probe certinho dos cristais de ultrassom, mas a gente consegue fazer vários tipos de probe no mesmo, nesse daqui, que se chama Butterfly. E aí ele consegue identificar estruturas profundas, que é do abdômen, estruturas superficiais, que são acessos. Então eu consigo passar um acesso guiado por ultrassom, consigo fazer um bexigoma, ver se tem bexigoma, ou globo vesical, né, para ser um pouco mais formal, e até às vezes achar o rim, identificar se é uma dilatação, já para eu pensar numa pós-renal, e de cara no meu exame eu já vou falar, poxa, não é pós-renal, vamos partir para o próximo passo, é pré-renal, é renal, e vou criando minhas hipóteses, tá? E é um ultrassom leve, dá para carregar na bolsa e carrega por indução, fácil, e acho que vai ser um futuro na frente, acho que vocês, a maioria vai querer ou precisar assim, para um plantão, é bem legal. E o último exame, que é o de próstata, geralmente ele está mais destinado à parte urológica e a gente consegue senti-lo, a próstata predominantemente com toque retal, tá? Não tem muito o que falar hoje da próstata não. Exames complementares. Os exames complementares hoje já teve uma evolução assim absurda e é algo assim que nos tem ajudado. A gente tem conseguido identificar doenças, neoplasias, tumores, fibroses, algo muito cedo, e hoje o tratamento e muitas coisas evoluíram. Antigamente, para descobrir um câncer renal, a gente descobria a maioria deles já com invasão, sem possibilidade cirúrgica, e hoje a gente consegue em achados de exames, né, uns achados de rotina, e a gente consegue identificar por essa evolução dos exames complementares. A gente vai falar um pouquinho sobre radiografia simples, sobre a uretrocistografia, sobre a tomografia, sobre a ressonância, sobre a cintilografia e angiografia. Para que a gente não fique perdido quando chegar no ambulatório e não saiba o que pedir, tá? Então, a radiografia simples de abdômen é um exame que a gente não tem usado muito mais pela acurácia dos outros exames, pela melhor identificação, mais sensibilidade e especificidade dos outros exames, mas ainda é um exame que eu costumo usar, principalmente para pacientes pós-procedimentos urológicos e às vezes para avaliar o posicionamento do catéter de diálise peritoneal. A gente pede o radiografia de que forma? Radiografia, raio-x de abdômen em AP, que é aquele que vai direto no abdômen, né? E ortostática em pé. Então eu posso pedir a incidência em AP ou ortostática. Geralmente a gente pede em AP mesmo, paciente deitadinho e irradiar no abdômen. É de baixa acurácia, dificilmente a gente vai conseguir ver o rim num exame de radiografia. O que a gente vai conseguir ver ali na letra A são lesões radiopacas por nefrocalcinose. São vários cálculos no parênquima inteiro do rim e calcificação do parênquima renal por inúmeras doenças, uma delas é Sjögren, mas até mesmo pelo excesso de litíase renal por fosfato de cálcio, que pode gerar nefrocalcinose, mas a gente vai ver tudo que é bem reabsorvido à irradiação. Então, a maioria dos cálculos, os mais comuns, né, pelo menos, são radioopacos, são aqueles que a gente consegue ver na radiografia simples de abdômen. O principal cálculo disparado é o oxalato de cálcio, esse a gente consegue ver no exame, numa radiografia simples. Fosfato de cálcio também é radiopaco. Estruvita, que é aquele cálculo formado na maioria por infecção, relacionada à infecção do trato urinário, e cistina. O único cálculo que é difícil de ver, que é radiotransparente, que é quando não consegue reabsorver, não consegue absorver a radiação, é o de ácido úrico, que também é comum, principalmente hoje com a obesidade, diabetes, mas que não é possível ser visto numa radiografia simples de abdômen.
Essa segunda figura do lado esquerdo são dois duplos J's. O que é o duplo J? É um dispositivo que o nome já diz, ele tem uma extremidadezinha curva, tipo um J na pelve renal e uma extremidadezinha curva dentro da bexiga. Então é muito usado hoje para pacientes com quadro de litíase renal, para pacientes obstruídos por outros motivos. A gente passa esse canudinho, esse dispositivo no interior do trato urinário da bexiga para o ureter, para abrir um espaço, muitas vezes para drenar a urina e às vezes até para aquele restante de cálculos que você quebrou no procedimento consiga ser eliminado pelo caminho certinho da pelve até a bexiga. Então, oi. Eu sempre tive uma dúvida com relação a esse duplo J. Eu já vi que ele é fenestrado, né? É. Aí a minha dúvida sempre foi, tipo assim, quando você coloca ele lá na pelve e você coloca lá dentro da bexiga. Dentro da bexiga, ele fica esse caminho. Isso. Para mim não destruir mais a saidora. Não, como tu quebra, se for litíase, eu quebro, seja com ureterorreno, litotripsia, seja por leve, enfim, eu quebro a pedra, essa pedra ou ela vai passar por aquele espaço ou ela vai passar ao redor do duplo J. A urina ela consegue ser drenada pelo espaço e as pedrinhas geralmente costumam passar pelo espaço do trato urinário que o duplo J contém. Porque o paciente ou vai estar obstruído e é um espaço que a gente cria com a passagem do duplo J, ele é um tanto flexível, sabe? Mas aí a pessoa não sente mais, o paciente pode sentir uma sensação de corpo estranho, às vezes, no início, mas no geral é uma sensação de alívio, porque o que causa dor é aquela obstrução que leva a uma extensão da cápsula. Quando eu encontro um caminho que perpetua, que encontra um pertuito para passar, eu sinto uma sensação de alívio. Então, no caso, por exemplo, a dor que a pessoa sente da litíase renal, só por causa da obstrução da cápsula renal? Isso, por obstrução ou por contração da musculatura. Se o cálculo passou, e aí ele se impactou lá na JUV, que é na junção uretero-vesical, e aí eu tenho o ureter distal começa a fazer espasmos, e esses espasmos também têm terminações nervosas ureterais, e aí o paciente também sente dor. Geralmente essa pedrinha até 0,7, a gente vai falar de litíase também, mas até 0,7 o ureter tem um diâmetro muito que se adapta, depois de 0,7 é difícil. Ou se ele é pequenininho, impacta nessas junções, ou no esfíncter ureteropiérico, ou no esfíncter ureterovesical, aí não tem quem faça. Às vezes o duplo J passa nesse esfíncterzinho e eu consigo drenar. Então, porque assim, eu já comprei um monte de cirurgias e aí eu vi que sempre colocado o duplo J. Então, e aí só que pra mim obstruir muito mais, assim. Não, pelo contrário, ele é porque ele vai estar, porque você tem lá só passagem do ureter. Ele cria um pertuito, né? Ele cria um pertuito e ainda tem os orifícios, que passam às vezes aquele excesso de pedrinhas, que pra gente não é por dentro e às vezes até pelo espaço ureteral que ele cria. Até a obstrução, imagina um câncer de colo uterino. Mulher tem câncer de colo uterino, que obstrui ali a entrada do ureter na bexiga. Porque a gente imagina nas imagens aqui que o ureter, ele se liga bem em cima ali, deixa eu ver se tem uma imagem aqui para você ver. Ele não se liga em cima da bexiga, ele se liga embaixo na região posterior, na parede posterior do rim. É por trás que o ureter se liga. E às vezes esse cálculo, ele se impacta ali e às vezes a gente tem um câncer de colo uterino, porque a bexiga fica bem próxima ao colo, e esse câncer começa a impedir a passagem por esse caminho, por essa junção uretero-vesical. E aí o duplo J abre esse espaço. E às vezes não tem como, às vezes só botando uma nefrostomia, que é o canudinho que coloca diretamente na pelve. E às vezes é só o que dá. Realmente não tem como passar o duplo J, está tão estrangulada a passagem, eu nem consigo ver os orifícios dos esfíncteres, e aí eu passo uma nefrostomia. É ruim demais. São dois tubinhos para fora ali da pelve renal, ficam ligados naquele sistema vesical de demora, e assim para deitar, para lado, extravasar urina, infecção urinária, é um inferno. Mas às vezes é o que tem para salvar a urina ali diante de uma obstrução que não deu para passar um duplo J. A primeira possibilidade é sempre o duplo J, que é endoscópico, né? Aí tem o J, que tem um fiozinho que fica ali para baixo, que você pode tirar em ambulatorial. Tem o duplo J que você tem que tirar no centro cirúrgico mesmo. Então varia muito. Tem o duplo J que tem uma membrana antibacteriana que pode ficar mais meses, mas geralmente 30 dias, até 8 semanas a gente pode deixar o duplo J, tá?
na radiografia, né? Então é isso, geralmente pós-procedimento urológico, para ver se está bem posicionado o duplo J, e em pacientes com cálculo renal. O próximo exame é a urografia excretora ou uretrocistografia miccional. O nome já diz, é um estudo da uretra e da bexiga, uretrocistografia miccional, porque eu vou usar o caminho do jato urinário. Então eu vou colocar o paciente numa radiografia, numa máquina de raio-x, vou passar uma sonda na uretra e vou infundir um contraste iodado. E aí quando eu infundo esse contraste, nos primeiros 30 segundos eu tiro uma sequência de radiografias até o final de um tempo de 2 a 3 minutos. E aí eu consigo ver se há alguma dilatação, se há algum pinçamento, alguma redução do calibre, alguma estenose. Eu consigo ver nas primeiras sequências só o contorno da bexiga, se tem um divertículo, um abaulamento. Consigo ver se ele se cora por inteiro, se a bexiga se cora por inteira com o início do contraste. E no final eu já consigo ver esse caminho que o contraste faz até chegar na pelve renal. É muito comum em crianças, um exame simples de fazer, e eu consigo dar diagnóstico de refluxo vésio-ureteral, que é quando tem uma membranazinha que dificulta a passagem do xixi da bexiga, do ureter para a bexiga, e aí causa uma dilatação. Essa dilatação tem inúmeros graus, vai desde uma dilatação pequena até uma dilatação alta. E é um bom exame para identificar alterações anatômicas da bexiga e da uretra. Por que é comum um exame em crianças? Porque são as crianças que têm mais malformações anatômicas, que têm mais alterações ali, que vão estar relacionadas a alterações anatômicas. Com o tempo, se a gente tiver sintomas, geralmente a gente vai ter tido na infância. Então é um bom exame para isso. A gente não usa mais tanto porque tem que passar uma sonda, tem que colocar o paciente radiografar várias sequências, ele não pode estar com muita distensão de alça que atrapalha, tem que fazer um preparozinho para evacuar no dia anterior, tem que usar um simeticona para tentar reduzir um pouco a quantidade de gases. Às vezes, antigamente era o que mais a gente usava, hoje não é tanto o nosso principal exame, tá? Pela dificuldade, e hoje a gente tem coisa melhor e mais rápida, né? Ultrassonografia, foi aquilo que a gente conversou, acho que no futuro vai ser o quinto pilar do nosso exame físico. A gente vai conseguir com o ultrassom ver o rim, a bexiga e a próstata. As indicações da ultrassonografia, que talvez seja o primeiro exame de escolha que a gente use para um paciente com uma queixa de doença renal, para avaliar a obstrução, por lesões sólidas, císticas, para avaliar se o rim já tem sinais de cronicidade, se tem uma simetria. Em pacientes transplantados, para avaliar um enxerto. O enxerto do transplantado renal, ele não é na mesma local que a gente tem. Ele é implantado na fossa ilíaca. Então é um órgão fácil de palpar, é bem superficial. A gente fala até, não faz exercício de Muay Thai, boxe, porque pode machucar o enxerto. É um órgão que fica ali na fossa ilíaca e é fácil de identificar com ultrassom. Também é um guia de procedimentos hoje para biópsia. Hoje a gente só faz biópsia renal com ultrassom. A gente se guia, vê a agulha entrando no parênquima. Então é um exame extremamente fácil de fazer. A curva de aprendizado é fácil, é pequena, e a gente consegue dar bastante diagnóstico. O que vocês vão ver, e sempre cai em prova, é a presença de sombra acústica posterior, que é quando um produto, seja um objeto, seja um cálculo, ele é hiperecogênico e ele produz uma sombrinha abaixo dele. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma imagem para ver se vocês conseguem identificar. Ali naquela setinha branca, vocês estão vendo o cálculo, ele é hiperecogênico, a gente fala de hiperecogenicidade, e ele cria um caminhozinho. Esse caminhozinho aqui é a sombra acústica posterior. É praticamente assim, se a gente coloca na questão, o paciente chega ao pronto-socorro com dor lombar, e a ultrassom é identificado sombra acústica posterior. Qual a principal causa? É litíase. Bateu a litíase, tá? É um exame que também dá pra gente colocar o Doppler para ver se o jato urinário do ureter chega na bexiga. Dá para passar o Doppler nas veias e nas artérias renais para ver se chega fluxo sanguíneo no parênquima. Então hoje a gente consegue identificar bastante coisa com simples ultrassom. Aqui vocês conseguem ver uma área mais escurinha, que é aquela área anecoica. Isso aqui não era para ter. A gente aqui no rim normal, a gente tem gordura.
E essa gordura, ela é hiperecogênica, ela é branca. Ficou preto é porque tem líquido, tem xixi. E esse xixi está voltando porque não está conseguindo passar. Então isso aqui fala a favor de obstrução. Isso a gente chama de hidronefrose ou dilatação pélvica. E é muito fácil de identificar. E aí a gente já pensa em uma etiologia pós-renal. Aí, aqui vocês conseguem ver que o rim que não tem dilatação, ele é branquinho no seu interior. Ao redor eu consigo ver uma região hipoecóica, que é onde tem o córtex, né, junto com sua medula, e aqui a gente tem a pelve, onde sai veia, entra artéria e nervo, e aqui é coberto por uma gordura, essa gordura é branca, então aqui é para estar branco no meio do rim, né, ele é pretinho ao redor, sendo bem, né, popular falando, e branquinho no meio, e aqui você vê que está preto, essa dilatação é algo líquido, ou vai ser água, ou xixi ou sangue, na maioria das vezes é urina, tá? Beleza. O próximo exame, hoje talvez o nosso principal exame para avaliação de lesão renal é a tomografia computadorizada de abdômen total. É o exame de escolha para lesões. Talvez ele seja o passo 2 de uma lesão renal. Identifiquei uma lesão no rim, estou na dúvida se é um cisto. Cisto é para ser uma bolinha branca, bolinha preta, porque o cisto tem água. É uma parede com água dentro. Então o cisto ele é uma lesão que você vai ver lá no parênquima, seja no córtex ou próximo aqui à gordura perirenal, é uma bolinha preta, porque só tem líquido, não tem sangue, não tem cálculo, não tem calcificação, não tem septação. Mas eu identifiquei um cisto aqui, mas esse cisto tem uma área hiperecogênica no seu interior, me parece ter uma calcificação, achei o cisto um pouco irregular. Vou para o próximo passo, que é a tomografia de abdômen. Ele caracteriza melhor as lesões do ultrassom, detalha de forma excelente o parênquima renal e o trato urinário restante. É o padrão ouro para litíase renal, e aí eu falo de tomografia sem contraste. Então, tá no pronto-socorro, estou suspeitando que essa cólica renal é de origem, né, que a cólica é de origem renal, e eu fiz ultrassom, não vi nada. Cara, não vi nada, não acho que tá muito parecido, ele está reclamando de dor no testículo, é uma dor que agoniada, a gente já fez dipirona, já fez anti-inflamatório, já fez um monte de analgésico que não melhora. Litíase é tomografia computadorizada de abdômen total sem contraste. Esse é o padrão ouro para litíase renal. Eu consigo ver um cálculo lá no ureté distal, que já está quase chegando da bexiga, que é quase que impossível de ver com ultrassom. Ultrassom eu consigo ver o rim, parênquima renal, consigo ver ali o ureté proximal, mas passando ali de flanco e hipogástrico é difícil ver. Tem muita interposição gasosa, tem muita alça intestinal, tem muita coisa que atrapalha. Então o melhor exame é a tomografia de abdômen sem contraste. Ah, mas eu tô com medo que tá com muita febre, calafrio, já está com 3, 4 dias de antibiótico, eu acho que não é só cálculo, acho que tem infecção, acho que pode ter uma coleção de pus, pode ter um abscesso, pode ter um tumor, aí a gente vai botar o contraste, porque a gente vai ver se há um realce diferente, se esse contraste vai contrastar uma área menos que a outra, se ele vai identificar borramento, aí eu vou usar o contraste. Aí vem a tomografia de abdômen com contraste, quando eu quero avaliar se há abscessos, coleções, complicações da infecção do trato urinário, complicações de uma pielonefrite ou lesões tumorais uroteliares. É um exame que a gente pode usar também para seguir a biópsia percutânea, trauma renal, sangramento, hematoma. É um exame fácil, rápido, o paciente entra na máquina, dá 10 minutos ele está fora, exame tranquilo de fazer. Grande problema, irradiação, né? Uma tomografia que vale a 300 radiografias de abdômen em termos de radiação, né? Mas tirando isso, é um exame rápido e que tem uma excelente caracterização de lesões que a gente consegue ver no ultrassom. Primeiro exame é o ultrassom. Não consegui ver, estou na dúvida, não está legal, tem algo a mais, acho, tomografia de abdômen. Ressonância, né? Aí aqui na tomografia eu consigo ver um corte coronal, aí eu consigo ver aqui uma hidronefrose, que vocês conseguem ver aqui no rim esquerdo, né? Uma hidronefrose por um cálculo que a gente consegue ver. Aqui no ultrassom a gente não conseguiria ver esse cálculo aqui em ureté médio distal, a gente consegue ver fácil.
na tomografia de abdômen. Aqui eu consigo ver uma outra hidronefrose, né, do outro lado, por litíase renal. Consigo ver um cálculo grande, né, em região de pelve, que está bem na pelve renal, levando a essa dor, muitas vezes lancinante. Consigo ver rins normais, que não tem dilatação aqui desse lado direito. Você vê o contraste corando o córtex de forma homogênea. Geralmente você vê o rim esquerdo e o direito bem próximo ao fígado, o rim esquerdo bem próximo ao baço. Ao lado desse rim esquerdo e direito eu consigo ver o músculo psoas, então às vezes uma psoite, uma inflamação, uma coleção, um abscesso no psoas também simula uma dor em loja renal. E eu consigo ver um cisto. Olha como que um cisto grande aqui, muitos de vocês vão ter, se a gente fizer, é muito comum na população normal. E vocês conseguem ver um cisto mais hipodenso, né, mas sem septações, é liso, é um contorno regular, é muito benigno, né? E é fácil de ver, é um exame que a gente vai ver tanto que a gente vai ter uma certa experiência na hora de ver. Não é tão... A ressonância talvez seja um exame mais difícil de ver pela demora e pela dificuldade, às vezes, das incidências, mas a tomografia é um bom exame para ver rim e trato urinário. E aí a gente vai para a ressonância, que as principais incidências é T1 e T2. Geralmente a incidência é axial ou coronal. Alguns relatam que a ressonância ela tem uma melhor especificidade em alguns casos de lesões tumorais, por conta de um corte coronal mais amplo, mas a ressonância magnética é basicamente inúmeros prótons que criam um campo paramagnético, e esse campo paramagnético ele tende a impregnar alguns tecidos de formas diferentes. Então, a incidência T1, né, a impregnação em T1, ela cora rim e lesões focais, e a T2, ela vai brilhar mais lesões ósseas e metastáticas hepáticas. O contraste que a gente usa na ressonância é o gadolínio, é um contraste diferente do contraste iodado. Lembrando que o contraste iodado em pacientes com doença renal é um pouco mais complicado de usar pela injúria renal associada ao uso do contraste, pela lesão direta do contraste no rim, pela vasoconstrição que o contraste pode fazer imediatamente ao uso. E o gadolínio não. O gadolínio não tem essa relação, mas ele está relacionado a uma doença raríssima que se chama fibrose nefrogênica sistêmica ou fibrose sistêmica nefrogênica, que é quando, por algum motivo, o paciente produz fibrose em todos os órgãos e todas as vísceras, e é fatal. Então, assim, é raríssimo. Esses últimos estudos não viram nenhum caso na literatura com os novos contrastes, que são os do tipo 2. E assim a gente consegue usar o gadolínio para diferenciar córtex e medula. Então é um bom exame para estadiar o carcinoma de células renais, para ver se há invasão hematológica, invasão linfática, se há uma invasão da pelve renal e dos vasos próximos ao rim, estenose. É um bom exame para fibrose renal. Eu consigo ver de forma muito tranquila as lesões expansivas, as dimensões renais, os contornos renais. O grande problema é que com clearance menor que 30 a gente tem um certo receio, mas se for um exame bem indicado, a nefrologia ela nunca tende a contraindicar o exame. O benefício sempre tem que superar o risco. Então a gente sempre discute, no caso do contraste, se o paciente tiver algum grau de desidratação, a gente consegue hidratar um pouquinho antes de fazer o contraste, mas a ressonância é um exame demorado, é um exame mais complicado, pacientes com marca-passo, pacientes com alguns outros dispositivos que podem atrapalhar esse campo paramagnético, tem uma certa contraindicação, tá? Eu não sei se vai estar na nossa cronograma lesão renal associada ao contraste, e creio que sim, a gente vai falar muito do gadolínio e do contraste iodado. Aqui tem outra imagem, a gente consegue ver uma incidência coronal aqui, que a gente consegue ver os dois rins bem localizados, o rim direito um pouco mais abaixo que o rim esquerdo. Cora bem, tem uma boa impregnação, tá? Então é um bom exame, é um exame mais difícil, um exame mais caro. Então
geralmente a gente tende a avaliar bem quando indicar. Mas é um exame que tem uma excelente acurácia para alterações e lesões renais expansivas. Aqui é um caso de um paciente renal policístico. Vocês vão ver no internato pacientes com causas de doença renal crônica terminal. É uma doença autossômica dominante, então só precisa de um gene, né? Seja do pai ou da mãe, e ele passa a ter uma proliferação cística que comprime todo o parênquima. Então o parênquima que era sadio, que é esse parênquima aqui, passa a ser todo preenchido por cisto. E esse parênquima, que era bom e que funcionava para fazer as filtrações glomerulares, passa a não fazer, porque ele está cheio de cisto. E aí os pacientes às vezes chegam a 4, 5 quilos de rim. Então você toca na barriga, você palpa. Então é uma doença renal policística autossômica dominante, é uma doença que volta e meia vai acontecer. Quase 5% dos pacientes vão evoluir com o decorrer da idade para a doença renal terminal. Tem algumas outras condutas que a gente pode fazer para retardar a doença, mas é difícil, a progressão geralmente é para a doença renal terminal, e a ressonância talvez seja um dos melhores exames para identificar a quantidade de cisto e o volume renal total. Então eles acabam que eles preenchem toda a cavidade abdominal retroperitoneal só com esses cistos aí, tanto em rim e às vezes até em fígado também. Professor, Oi. a gente faz ficar melhor essa doença, bastante. Não entendi. A gente vai estudar lá mais pra frente, essa doença? Eu acho que sim. Mas tu queria perguntar alguma coisa? Tem alguém que tu conheça? Não, é só porque eu fico muito curiosa sobre É uma mutação no policistina. Acho que a gente vai falar. Tem um gene que é responsável, que fica nas nossas células tubulares, e ela tem uma mutação nesse gene, e o paciente passa a ter uma proliferação celular por ativação da MP5 em demasia. Então, tem algumas coisas que apressam essa proliferação celular, mas nada muito robusto. A gente sabe que o controle da pressão nesses pacientes está muito relacionado à melhora e redução e regressão de cisto, né? Regressão não, mas não aumentar a progressão do cisto. O uso de energético, cafeína, chá verde, em pacientes com essa mutação, pode aumentar a progressão da cística, então a gente pede para não tomar café, reduzir energético, chá verde, mas nada muito robusto, nada muito comum. A hematúria também pode acontecer, porque eles rompem esse cisto, aí o paciente tem hematúria, mas eu acho que a gente vai falar, é uma das causas de doença renal terminal, para a terapia renal substitutiva. Tá? É bem interessante, é uma doencinha que volta e meia vocês vão ver. E a gente tem que fazer rastreamento dos filhos, tá? Porque às vezes a pessoa é o 0 e a partir daí vai ter os casos. Então, se eu tenho uma doença renal policística, eu tenho que fazer ultrassom, eu tenho que procurar essa doença nos meus filhos, porque pelo menos 50% a chance de ter. E a cintilografia renal? É um exame que usa radiofármacos e radioisótopos. A gente pega um ácido, liga no radiofármaco ou no radioisótopo, e que no caso é o tecnésio 99. A gente liga esse ácido a esse tecnésio, coloca o paciente em uma câmera de cintilação para captação, e aí eu consigo ver anatomia e funcionabilidade renal. Então tem dois tipos de cintilografia renal. Pacientes a cintilografia renal estática com DMSA, que é desse jeitinho que a gente pede, cintilografia renal com DMSA ou cintilografia renal estática, que ele vai ter um tropismo para as células tubulares, esse radioisótopo, se liga nessas células tubulares e passa a ver se há sequelas de infecções urinárias prévias, sequelas de alguma exclusão renal, não conseguiu corar o rim por alguma redução desse tropismo, por essa célula já ter sido fibrosada. Então é um bom exame para avaliar córtex renal pós-infecção. Então, geralmente 6 meses após a infecção, o paciente ficou ali com uma creatinina alterada, uma função renal reduzida. Vamos fazer uma cintilografia para a gente ver se há sequela dessas infecções do trato urinário de repetição. É um paciente que usa sonda, já está ali com a creatinina um pouquinho alterada, é mulher que tem fluxo de repetição. A cintilografia renal estática é um bom exame para avaliar se há sequela, ou se aquele rim que teve um cálculo renal que ficou muito tempo obstruído, ou se um rim que teve muita hielonefrite
não tem mais a função que ele deveria ter. Então ele dá em porcentagem a função do rim esquerdo e do rim direito e ele cora praticamente de forma inexistente o lado que tem uma exclusão renal. É um bom exame para avaliar também alterações anatômicas. E a cintilografia renal dinâmica, que é aquela com DTPA, a gente usa o mesmo radioisótopo, mas aí a gente aplica uma furosemida e vê se essa radioisótopo vai corar a pelve e vai reduzir sua captação no decorrer do tempo. E a gente consegue avaliar o fluxo sanguíneo renal e avaliar se há obstrução para essa passagem do fluxo e se há fluxo urinário disponível. Então é um bom exame para uropatia obstrutiva, é um bom exame para hipertensão renal vascular, em pacientes transplantados renais para ver funcionabilidade do enxerto renal, tá? Então você vê as imagens menos coradas de um lado do que do outro, aqui você vê um rim menos corado e ele vai avaliando com gráficos se há uma redução desse radioisótopo no decorrer do tempo e que avalia que há um fluxo sanguíneo renal normal. E a angiografia renal, mais também conhecida como arteriografia renal, a gente cateteriza uma veia robusta, uma veia calibrosa, seja femoral na maioria das vezes, e contrasta a vasculatura renal. É um exame invasivo, é um exame que tem seus riscos, um embolismo por colesterol, usa bastante contraste, então o paciente às vezes tem uma lesão renal com contraste, precisa estar em um ambiente do centro cirúrgico. Hoje a gente quase não usa, porque hoje tem a tomografia, que a gente consegue fazer a angiotomografia, que é o contraste dos vasos, e ela pode ser uma substituição menos invasiva, apesar de ainda usar contraste. As indicações para arteriografia renal, principalmente a estenose de artérias renais, embolia renal e avaliar às vezes o sistema arterial do doador de rim para o transplante. A gente consegue ver na arteriografia renal que é um exame mais difícil de conseguir, mais caro, invasivo. Então, a maioria das vezes a gente vai começar com ultrassom com Doppler, para a gente ver se tem estenose de artéria renal, se há a vasculatura renal, fluxo renal com Doppler da ultrassom. Não conseguimos fazer, a gente vai para uma angiotomografia, para finalizar o diagnóstico, para corroborar o diagnóstico, ou há uma dúvida diagnóstica no ultrassom, eu consigo fechar esse diagnóstico com angiotomografia. Até chegar na arteriografia renal, hoje não é mais um padrão, antigamente ainda era uma das opções. E é isso, gente. As referências são o Porto, né, não o Portinho, e o de nefrologia clínica, acho que o doutor Diego já mandou para vocês, né? Isso. Beleza. Oi. Oi? Quer fazer xixi? Vamos lá? Vai, vai deitar aqui, não? Tá com muita vontade? Não. Vou apertar pra tu fazer xixi. Só botar aqui. Quer lá, não? Pode deitar. Essa que me faz. Essa pessoa tá maravilhosa. Vai, Ju, deixa as pernas retas. Não vai ficar assim desconfortável, mas acho que aí um dia. Não, você quer aguardar essa coisa. Comer banana. Todos sentados, por favor. Não. Calma, primeiro aqui, depois vira aí. Ô, Gabi! Gabi, quero ver, que eu quero ver. Consegue projetar, não? Ai, não consigo. Então a gente vai sair a bexiga aqui do... Levanta aqui. Então a bexiga do lembra que a gente conversou que todo o conteúdo que tem líquido fica preto no ultrassom? Então a gente consegue ver a bexiga com o conteúdo liquidinho, um xixi no seu interior, né? Aí a gente consegue com o ultrassom identificar se há alguma obstrução, se há alguma próstata, algo que está comprimindo a parede vertical, vamos na hora de ter
Mas você consegue ver o conteúdo vesical nítido na bexiga e a gente consegue até calcular a quantidade de xixi do irmão. Aí quando vai fazer xixi, vai voltar e a gente vai ver. Aqui está a bexiga, o paciente é um conteúdo anecoica preto, o que é líquido fica preto. Bem contornadinha a bexiga, né, região suprapúbica, e eu consigo calcular a quantidade de xixi, por exemplo, eu consigo, como terminando. Ah, então tem mais de 500 ml. Hoje não, meu. Aí o meu vai lá fazer de novo. Ah, quer ver? Volta de novo. Esse vai pra casa? Vai pra casa? Vem, na parte de é uma gestação. Menino, eu tava acordada com essa sentido. Isso, cara. Não fala com a sério.